Continuando nosso seminário sobre o Israel antigo e moderno, nós vamos refletir aqui em dois textos bíblicos, que será muito importante para a continuidade do nosso seminário. O primeiro deles está em Hebreus capítulo 3, versículo 13, que diz assim: Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, a exortação bíblica, ela é uma atividade muito importante para que nós não tenhamos o nosso coração endurecido pelo engano do pecado. Porque o pecado ele é enganador. Muitas vezes nós praticamos o pecado e pelo costume, pelo hábito, por vermos que várias pessoas estão fazendo aquilo, achamos que não existe problema. Mas precisamos nos exortar uns aos outros com amor para que possamos mudar as nossas atitudes. E 1 Tessalonicenses 5,11 vem dizendo assim: Por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então essa é uma prática que deve acontecer não só através de um líder, que somente ele está responsável pela exortação. Aqui o apóstolo Paulo ele fala claramente: por isso exortai-vos uns aos outros. Assim como eu estou exortando agora através deste seminário, eu também preciso ter a humildade para, se eu estiver em algum erro, eu receber também uma exortação de algum irmão. Tá certo, meus amados? Então, com esse pensamento, nós vamos prosseguir, nós vamos continuar o nosso seminário, vendo então mais algumas comparações entre o Israel antigo e o Israel moderno. Então nós temos em Jeremias 9, 13 a 14, na versão Almeida Corrigida Fiel, o seguinte: E disse o Senhor, porque deixaram a minha lei que pus perante eles, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela. Antes andaram após o propósito do seu próprio coração, e após os Baalins, como lhes ensinaram os seus pais. Então aqui o profeta, Deus, através do profeta Jeremias, estava dizendo para aquele povo: olha, eu dei a vocês a minha lei, eu dei a vocês os meus mandamentos, mas vocês não estão andando conforme os meus mandamentos. Antes vocês estão andando segundo o propósito do seu coração, segundo os desejos do seu coração, segundo os seus próprios objetivos humanos, segundo os seus próprios pensamentos humanos. E após os Baalins, que eram deuses falsos, como eles tinham recebido dos pais deles. Então, uma nação que tinha a lei de Deus não estava andando conforme a mesma, mas conforme os desejos, os propósitos do seu coração e conforme deuses falsos, que eles aprenderam a cultuar e a buscar respostas dele com seus pais. Será que isso tem acontecido também com o povo do Advento? Com o povo que Deus entregou a sua lei a eles para que eles fossem restauradores dos mandamentos e pregassem a observância desses mandamentos ao mundo? Será que esse povo está fazendo isso hoje? Será que esse povo está incorrendo no mesmo erro do antigo Israel? Vamos ver. A mesma desobediência e o mesmo fracasso observados na igreja judaica têm caracterizado em maior grau o povo que recebeu esta grande luz do céu nas últimas mensagens de advertência.
Deixaremos que a história de Israel se repita em nossa experiência? Havemos nós, de a semelhança deles, esbanjar nossas oportunidades e privilégios até que Deus permita nos sobrevir em opressão e perseguição? É a pergunta que a irmã White faz em Testemunhos Seletos 2, página 157. Então, meus amados, a serva do Senhor, a profetisa do povo do advento, ela declara claramente que a mesma desobediência, o mesmo fracasso observado na igreja judaica, no povo de Israel, tem caracterizado, não em menor grau, ela diz em maior grau, o povo que recebeu esta grande luz do céu nas últimas mensagens de advertência, que são as 3 mensagens angélicas. Se você buscar aí uma pesquisa profunda no espírito de profecia, nos livros da serva do Senhor, você verá que ela faz essa ligação das últimas mensagens de advertência com as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12. Tá certo? Então, ela diz claramente que nós estamos imitando este povo. E um pouco mais adiante, nesse nosso seminário, nós vamos entender no que estamos realmente imitando o povo de Israel. Vamos continuar aqui para o próximo slide. Os homens estão se educando na desobediência e apressadamente se aproximam do limite da paciência e do amor de Deus, e Deus certamente intervirá. Certamente ele reivindicará a sua honra e reprimirá a iniquidade prevalecente. Será o povo que guarda o mandamento de Deus arrastado na iniquidade dominante? Por ser a lei de Deus alvo de escárnio universal, serão tentados a pensar menos nessa lei que é o fundamento de seu governo tanto no céu como na terra? Não. Para a sua igreja, sua lei se torna mais preciosa, santa e digna de honra, ao lançarem os homens sobre ela escárnio e desprezo. Como Davi, podem dizer: eles têm quebrantado a tua lei, pelo que amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino, por isso tenho em tudo como retos todos os teus preceitos, e aborreço toda a falsa vereda. Salmo 119, 126 a 128. A Igreja Remanescente, página 17 e 18. Então, meus amados, aqui nós temos um relato, uma descrição de qual deve ser o nosso comportamento quando vemos como a lei de Deus tem sido trajada. Precisamos colocá-la no seu devido lugar, né? Vamos seguir adiante no próximo slide comparativo. Jeremias 7, 3 a 4 vem dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Então, meus amados, aqui nós temos algo muito delicado. É um ponto delicado, mas que eu não posso deixar de mencionar, meus amados. Porque a nação judaica, no tempo de Jeremias, ela estava confiando em palavras falsas. Ela estava confiando que por terem ali o templo, no qual eles podiam fazer os sacrifícios, podiam adorar ao Deus verdadeiro, o Deus de Israel, estava tudo bem. E eles proclamavam isso, de forma arrogante, de forma presunçosa. Templo do Senhor, templo do Senhor. Esse aqui é o templo do Senhor, esse aqui é a casa de Deus. Esse aqui é o lugar onde Deus habita. E o profeta Jeremias chamou a atenção deles, dizendo que eles estavam confiando em palavras falsas. Eles precisavam melhorar os seus caminhos e as suas obras, para que eles continuassem habitando ali. Mas o contrário estava acontecendo, eles estavam piorando as suas obras.
Será que isso tem se repetido em nossa história, meus amados? É com grande tristeza que eu quero mostrar para vocês aqui fatos claros. Como eu disse no início, tudo que vamos apresentar aqui está solidamente fundamentado. É um seminário que também poderíamos até chamar de documentário, porque temos aqui documentos, temos fotos, temos muitas coisas para sustentar o que estamos afirmando. Dentro de um claro está escrito. Vamos então, em primeiro lugar, ver o que a serva do Senhor, profetisa do povo do Advento, a irmã White, vem dizendo a respeito do pensamento dos adventistas, a respeito dos templos, a sua confiança nos templos. Vamos ver o que ela diz. Com relação ao moderno Israel é dito: em Battle Creek e em outros lugares, edifício tem sido acrescentado a edifício, por amor a uma ostensiva demonstração. Supõe os homens que isso daria dignidade à obra. Seu próprio caráter precisava da graça transformadora de Cristo, que os habilitará a representá-lo. Só isso é suficiente para dar dignidade à obra. Coisa alguma pode ser feita sem a sua graça. Isso foi escrito no Testemunhos para Ministros, página 319, dia 13 de março de 1896, é a data. Então, os amados, no século XIX ainda, no fim do século XIX, a serva do Senhor ela afirma que naquele tempo o povo já estava de forma orgulhosa, de forma ostensiva, né? Hoje se usa muito essa palavra, né? Ostentação. Muitas pessoas aí se ostentam nas redes sociais, ostentam aí de várias formas, né? Ostentação dos bens, a ostentação da vida. Meus amados, lá no século XIX, os adventistas já estavam por amor a uma ostensiva demonstração, né? Estavam aí acrescentando edifício a edifício, construções em cima de construções, templos em cima de templos, prédios em cima de prédios. Mas não era para dar honra e glória a Deus. Aqui ela vem dizendo claramente que era por amor a uma ostensiva demonstração. E segundo ela, os homens supunham que isso daria dignidade à obra. A obra seria mais digna, com tanta estrutura física. Mas ela diz que o próprio caráter deles, os que estavam pensando assim, precisava da graça transformadora de Cristo que os habilitará a representá-lo. Só isso é suficiente para dar dignidade à obra. Então, meus amados, ao invés de procurar acrescentar edifício a edifício, a construção de templos de pedra, de edificações de pedra, seja escolas, seja hospitais, seja templos, a serva do Senhor ela diz que a gente precisa se preocupar na construção de um caráter digno, porque só isso pode dar dignidade à obra. E será que temos construído esse caráter, um caráter digno? Fica aí a pergunta para a nossa reflexão. Agora vamos ver através de fotos aqui de reportagens como isso tem acontecido em nossos dias, porque nós vimos aqui que no século XIX, dia 13 de março de 1896, foi a data desse texto aqui da serva do Senhor. Ela diz que o povo já estava lá em Battle Creek, que é uma cidade dos Estados Unidos, já estava acrescentando edifício a edifício, por amor a uma ostensiva demonstração. E hoje, será que está diferente? Vamos ver o que podemos perceber hoje no povo do Advento. Nós temos aí essa notícia do portal adventista de notícias, né? É um site oficial que diz: projeto modelo tem igrejas construídas em 21 dias. O objetivo é que construções sejam barateadas e concluídas em menor tempo, tá? Então nós temos aí, ó,
a descrição, a legenda aí dessa foto, ó, fachada do novo templo adventista em um bairro de Feira de Santana. Toda a construção foi importada da China. Então é uma construção aí pré-moldada, né, poderíamos dizer. 21 dias, meus amados. 21 dias para construir um templo. A rapidez com que eles estão querendo construir edifício após edifício se tornou uma coisa generalizada. E nós podemos perceber aqui em outras imagens, outras fotos. Essa aí, por exemplo, é uma igreja adventista na Califórnia, nos Estados Unidos. Olha o modelo dessa igreja. Quem olha assim não sabe, diz que é uma igreja o quê? Que é uma igreja católica, né? Está claramente aí bem parecido com a catedral católica, né? Mas é uma igreja adventista, na Califórnia, nos Estados Unidos. Vamos para uma outra foto aqui, por exemplo, esta é a Igreja Central de Brasília, Distrito Federal, né? Nós percebemos aí na sua fachada o quê? Um formato o quê? Piramidal. E nós sabemos que pirâmide não se reporta a algo de Deus. Vocês talvez já até saibam, se não saibam, pesquisem, né, o significado das pirâmides. Nós vemos aí agora no interior desse templo, olha, o formato piramidal lá dentro, né? Então, meus amados, são coisas, isso são só alguns exemplos, existem muitos outros que podem ser mencionados, né, a respeito deste assunto. A extravagância, o luxo de muitos desses templos, o objetivo de ostentar, o orgulho humano muitas vezes tem sido claramente observado nesses empreendimentos, mas muitas vezes nós vemos que a edificação de um caráter digno do céu tem sido relegada a segundo plano. Infelizmente, meus amados, eu digo isso para exortar, não para acusar. Será que rumo nós estamos tomando? Precisamos refletir, tá certo? Não estou dizendo que as pessoas que estão aí estão perdidas, não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que as pessoas que estão fazendo essas construções, os homens que estão na liderança estão perdidos, vão para o inferno, não é isso que eu estou dizendo. Por favor, não me interpretem mal. Mas eu estou mostrando que o orgulho, a ostentação, a presunção do povo de Israel no tempo de Jeremias, dizendo templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este, pode ser claramente percebido hoje em nossos dias. Quando os homens orgulhosamente dizem, essa é a casa de Deus, essa é a casa de Deus, essa é a casa de Deus, Deus está aqui. Se você não estiver aqui, você está perdido. Você precisa vir até aqui para buscar forças de Deus. Será? Será que Deus só concede força às pessoas que vão a um templo de pedras? Precisamos analisar todas essas questões para não sermos enganados. Vamos seguir adiante aqui. O que é que constitui a miséria, a nudez daqueles que se julgam ricos e abastados? A falta da justiça de Cristo. Em sua própria justiça são eles apresentados como vestidos de trapos de imundícia. E ainda nessas condições lisonjeiam-se a si mesmos de que estão revestidos da justiça de Cristo. Podem estar clamando, templo do Senhor somos nós. Ao passo que seu coração está cheio de negócios profanos e comércio injusto. Os pátios do templo da alma podem ser guarida de inveja, orgulho, paixão, ruins suspeitas, amargura e formalismo vazio. Cristo olha com tristeza seu povo professo, que se sente rico e abastado no conhecimento da verdade, e que se acha todavia destituído da verdade na vida e no caráter. The Review and Herald, 7 de agosto de 1894. Citado na meditação Nossa Alta Vocação, meditação de 1961, página 294. Então, meus amados,
Será que realmente podemos dizer, sem medo de errar, que isso aqui está se cumprindo há muito tempo já na história do povo do Advento? Com certeza, se no ano de 1894, no dia 7 de agosto de 1894, a serva do Senhor já disse isso, que a igreja poderia estar clamando: templo do Senhor somos nós. Mas o coração está cheio de negócios profanos, de comércio injusto. Os pátios do templo da alma, cheio de guarida de inveja, podem ser guarida de inveja, orgulho, paixão, ruins suspeitas, amargura e formalismo vazio. Busquemos a Deus, meus amados, para que isso não se cumpra na nossa vida. Para que a arrogância espiritual ela não seja uma realidade na nossa vida. Para que a confiança em edificações de pedra não seja uma falsa segurança em nossa vida. Mas que nós busquemos edificar, em primeiro lugar, um caráter aceitável a Deus. Que Deus nos abençoe para alcançarmos esse objetivo, cada um de nós. Até a próxima parte do nosso estudo.